Vamos plantar tomates? Nesse vídeo irei te ensinar e te incentivar a plantar tomates, independente do tamanho do espaço que você tiver. Então, mãos à terra! Imagine acordar cedo, sentir o solo da manhã tocando o rosto, caminhar até a varanda ou quintal, ou até uma área maior de terra e colher tomates vermelhos, firmes, ainda aquecidos pela luz natural. Existe algo profundamente satisfatório nisso. Plantar não é apenas produzir alimento, é reconectar-se com a terra. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho do seu espaço hoje? Você mora em apartamento ou em casa? Tem apenas uma varanda? Um quintal? Um sítio? Uma fazenda? Independentemente da sua resposta, existe uma forma ideal para você começar. Existem duas formas de plantar tomate: comprar as sementes em lojas especializadas ou pela internet, ou reaproveitar sementes dos tomates que você consome no seu dia a dia. Ouso a dizer que reaproveitar sementes do seu dia a dia que outrora iria para o lixo é a parte mais divertida do processo. Imagine cortar um tomate na sua cozinha, retirar as sementes e dali nascer uma nova planta carregada de frutos. Parece simples, e é. Muitas vezes procuramos soluções fora, compramos sementes caras, quando dentro da própria cozinha já existe o começo de uma plantação. Você já pensou que aquele tomate que comprou no mercado pode ser o início da sua próxima colheita? Que uma única semente pode gerar uma planta com vários outros frutos, com muitas sementes dentro de cada um deles e se tornando um ciclo infinito? Retire as sementes com a polpa e coloque em um copo com um pouco de água por 2 a 3 dias. Esse pequeno processo de fermentação natural ajuda a remover a camada gelatinosa que envolve a semente e melhora significativamente a taxa de germinação. Depois disso, lave em água corrente usando uma peneira fina e deixe secar sobre papel por alguns dias, em local ventilado e sem sol direto. Quando estiverem completamente secas, já podem ser plantadas ou armazenadas em um pote fechado por vários meses, caso deseje conservar. Para germinar, utilize copinhos, bandejas ou pequenos recipientes com furos no fundo. Você pode reutilizar potes de plástico ou cortar garrafas PET que já tenha em casa, evitando jogar lixo na natureza. Em apartamento, isso é perfeito porque ocupa pouco espaço e pode ficar próximo a uma janela iluminada. Use um substrato leve, rico em matéria orgânica e com boa drenagem. Uma mistura eficiente é terra vegetal, humus de minhoca e um pouco de areia grossa para ajudar na drenagem. Outra ótima opção é cascalho de rio, tem boa drenagem e já tem matéria orgânica. Mas vale ressaltar que sempre de água doce, nunca de água salgada ou salobra. Coloque as sementes a cerca de meio centímetro de profundidade e cubra levemente. Borrife água para não deslocar as sementes e mantenha o solo sempre levemente úmido. Evite encharcar. Em cerca de 5 a 10 dias, os primeiros brotos começam a aparecer. Já imaginou acompanhar esse nascimento dentro da sua própria casa? Durante essa fase inicial, é importante garantir boa luminosidade. Se a muda crescer muito fina e alongada, é sinal de falta de luz. Quando as mudas tiverem cerca de 10 a 15 centímetros e apresentarem pelo menos 4 folhas verdadeiras, é hora de transplantar para o vaso definitivo. Escolha um recipiente com pelo menos 20 a 30 centímetros de profundidade, mas quanto maior o vaso, maior pode ser a produção. Atenção! Aqui vai uma dica de cultivadores experientes. Enterre parte do caule, pois o tomate cria raízes ao longo dele, fortalecendo a planta. Isso aumenta a absorção de nutrientes e deixa o tomateiro mais resistente ao vento. Sobre fertilização, o tomate realmente é exigente, principalmente em vasos onde os nutrientes se esgotam mais rápido. Mas você não precisa recorrer a fertilizantes químicos. Em pequenos espaços, soluções naturais funcionam muito bem. Assim como a semente do tomate, o adubo também sairá da sua cozinha. Reaproveite casca de ovo, borra de café e casca de banana. Basta deixar secar ao sol individualmente e depois juntá-los e bater no triturador.
e bater até ficar um pó mais fino possível. A casca de ovo bem triturada fornece cálcio, prevenindo problemas como a podridão apical, aquela mancha escura no fundo do tomate. A borra de café pode ser usada com moderação, misturada à terra, melhorando a estrutura do solo. Já a casca de banana é rica em potássio, essencial na fase de floração e frutificação. Cinzas de madeira, em pequenas quantidades, também fornecem minerais importantes. Uma outra opção é o humus de minhoca, pode ser incorporado ao solo a cada 20 ou 30 dias. Você já havia percebido que boa parte desses nutrientes pode vir da própria sua cozinha? A rega deve ser constante, principalmente em vasos que secam mais rápido. O ideal é regar pela manhã, direto no solo. Atenção! Evite molhar as folhas para reduzir o risco de fungos. Se possível, cubra a superfície da terra com palha seca ou folhas secas, criando uma cobertura natural que mantenha a umidade por mais tempo. Pequenos detalhes fazem grande diferença na produtividade. Muita gente acredita que precisa de muito terreno para plantar tomates, mas isso não é verdade. O que você precisa é de conhecimento e decisão. E antes de falarmos de técnica em escala maior, pense em algo essencial. Nós, seres humanos, viemos da Terra. Nosso corpo é formado pelos mesmos minerais que estão no solo. Quando tocamos a terra, quando plantamos, quando cuidamos de uma muda, existe uma troca de energia real. Estudos mostram que o contato com o solo reduz o estresse e melhora o bem-estar. Você já percebeu como mexer na terra acalma? Plantar é também uma forma de renovar sua energia. Se você mora em apartamento e tem pouco espaço, saiba que isso já é suficiente. Um simples vaso pode sustentar um tomateiro produtivo. Coloque em um local com pelo menos 6 horas de sol direto por dia. Conforme a planta cresce, use um tutor para a sustentação e, se necessário, faça podas leves, retirando brotos laterais para controlar o tamanho da planta. Você tem uma varanda pegado sal? Já imaginou colher tomates mesmo morando em apartamento? Se você tem um espaço médio, como um quintal, prepare o solo revolvendo bem a terra e incorporando o composto orgânico. O tomate precisa de solo fértil e bem drenado. Faça espaçamento de 50 a 70 centímetros entre plantas, para permitir ventilação adequada. Instale estacas firmes e amarre o caule conforme ele cresce. Seu quintal hoje está produzindo ou apenas ocupando espaço? Ele poderia estar alimentando sua família? Em áreas maiores, como sítio ou fazenda, o planejamento define o sucesso. Escolha variedades adaptadas ao clima da sua região. Organize linhas de plantio. Utilize irrigação por gotejamento para eficiência hídrica e faça a adubação programada durante o ciclo. Monitorar pragas desde o início evita perdas. Você plantaria apenas para consumo próprio ou enxergaria nisso uma oportunidade de renda? Independentemente do tamanho do seu terreno, o princípio é o mesmo: solo fértil, luz solar, água equilibrada e cuidado constante. Plantar tomates é simples, mas exige presença. E essa presença nos reconecta com algo essencial. Quando tocamos a terra, descarregamos tensões, absorvemos energia natural e lembramos de onde viemos. Talvez plantar seja mais do que produzir alimento. Talvez seja um retorno às origens. Então agora eu te pergunto novamente: qual é o seu espaço hoje? Pequeno, médio ou grande? Você vai testar as sementes do próximo tomate que cortar? O que está te impedindo de começar? E se você desse o primeiro passo ainda esta semana? A terra responde a quem planta. E o próximo tomate que você colher pode ser o início de uma transformação muito maior na sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e te incentivado a gerar seu alimento e se reconectar com a terra. Salve o vídeo, dê seu like, compartilhe o verde.